Rosa sempre foi uma mulher forte, mas ninguém sabia o quanto o silêncio dentro dela ecoava. Ela morava sozinha em uma casa pequena no campo, rodeada por lembranças de uma vida cheia de alegrias e tristezas. Viúva há mais de 10 anos, ela nunca mais se permitiu amar. O casamento com João, o grande amor de sua vida, durou 35 anos, até que ele a deixou. Era difícil seguir em frente sem ele. E foi assim que Rosa se fechou para o mundo. Maria, sua única filha, se preocupava constantemente com a solidão da mãe. Ela via a mulher que antes fora vibrante, cheia de sonhos e esperanças, agora um tanto apagada, envolta pela rotina tranquila mas vazia. Maria sempre insistia para que Rosa saísse mais, fizesse algo diferente, mas Rosa resistia. Ela achava que o amor, a paixão e a juventude estavam atrás dela, e ela nunca mais teria algo tão especial como havia vivido com João. Mãe, você tem que se permitir, dizia Maria, com um tom carinhoso e preocupado. Rosa sorria, mas dentro dela sentia que já havia vivido a maior parte da vida e que o amor só poderia vir em outra encarnação. Mas o tempo não deixava de passar, e a solidão crescia a cada ano. A casa ficava mais silenciosa, e a saudade de João mais forte. Ela passava as tardes lendo, fazendo crochê, cuidando do jardim, sempre que Maria a visitava, falavam sobre qualquer coisa. Mas havia algo em Rosa que a fazia evitar certos tópicos, especialmente sobre o amor. Ela sabia que nunca mais encontraria algo tão profundo e verdadeiro. Isso parecia algo do passado. Mas o que Rosa não sabia é que sua vida estava prestes a dar uma virada. Algo inesperado estava prestes a acontecer. Algo que a faria relembrar que, até no fim da vida, o amor pode voltar, de formas que jamais imaginamos. Rosa estava no meio de suas tarefas cotidianas quando algo a fez parar. A campainha tocou, e, ao abrir a porta, encontrou o carteiro com uma carta em mãos. Ela não estava esperando correspondência, e sua surpresa aumentou ao ver o nome no envelope: Henrique. Seu coração deu um salto. Henrique. Ele, que ela não via há mais de 40 anos. Não poderia ser ele. Ela ficou em silêncio por um momento, observando o envelope como se ele tivesse o poder de reabrir uma parte esquecida de sua vida. Henrique foi o grande amor de sua juventude. Eles se conheceram em uma pequena cidade onde Rosa passava suas férias de verão. Ele era encantador, com seus olhos castanhos profundos e seu sorriso fácil. Juntos, viveram uma história de amor intensa, mas as circunstâncias da vida o separaram. Henrique teve que ir embora, e Rosa, por sua vez, seguiu seu caminho, casando-se com João, com quem construiu uma vida e uma família. A história de Henrique e Rosa, no entanto, ficou na memória de ambos como uma lembrança doce e triste. Com as mãos trêmulas, Rosa abriu o envelope e retirou a carta. As palavras, embora simples, traziam uma carga emocional profunda. Henrique a havia encontrado após todos esses anos. Ele sabia que Rosa fora casada, que ela havia perdido o marido, mas sentia que era hora de retomar a comunicação. Era como se a vida tivesse lhes dado uma segunda chance, e ele queria saber se ela ainda pensava nele, se ainda havia algo ali. Ele perguntava se ela estaria disposta a encontrá-lo. Querida Rosa, há tanto tempo, mas meu coração nunca te esqueceu, dizia a carta. Rosa sentiu uma mistura de emoções ao ler aquelas palavras. Surpresa, nostalgia, até um certo receio. Ela havia guardado Henrique em um canto de sua memória, mas não pensava que ele, de alguma forma, ainda lembraria. O que ele queria agora? Ela já havia vivido tanto, já havia perdido tanto. Será que ela deveria abrir seu coração novamente para ele, para o passado que ela acreditava ter ficado para trás? Ela guardou a carta cuidadosamente em sua gaveta e, por horas, não conseguiu parar de pensar em Henrique. Ela se viu, de repente, com o peso de uma decisão difícil pela frente. Responder à carta seria relembrar um capítulo que ela não sabia se ainda fazia sentido em sua vida. Os dias seguintes foram difíceis para Rosa. Ela não conseguia parar de pensar na carta de Henrique. A dúvida a consumia. Deveria ela dar uma segunda chance ao passado? Ao amor que havia perdido e deixado para trás? Ou era tarde demais para reabrir essa porta? Não sabia o que fazer, e as noites eram as mais difíceis. Durante o dia, ela se ocupava com as tarefas, mas à noite, quando a casa ficava silenciosa, as lembranças vinham à tona. Maria, como sempre, estava atenta.
Ela notou o comportamento estranho da mãe. Rosa estava mais pensativa, mais distante, como se carregasse um segredo. Um dia, enquanto tomavam chá na varanda, Maria decidiu perguntar: Mãe, tem algo que você não me contou? Você anda tão distante ultimamente. Maria, você lembra de Henrique? Perguntou, a voz cheia de emoção reprimida. Lembro sim. Ele foi muito especial para você. Por que pergunta? Rosa olhou para o horizonte, buscando as palavras certas. Ele me escreveu. Encontrou-me depois de todos esses anos. Quer me ver? Maria ficou surpresa, mas também compreendeu a reação de sua mãe. Henrique havia sido o amor de sua juventude, e agora ele aparecia novamente, depois de tanto tempo. A possibilidade de reviver aquele amor era um convite tentador, mas ao mesmo tempo, assustador. O que você vai fazer, mãe? Maria perguntou suavemente. Rosa pensou por um momento e, pela primeira vez em muito tempo, sorriu. Eu não sei, minha filha. Eu não sei se o passado deve voltar. Mas é uma decisão que só eu posso tomar. Eu vou responder a ele. Não sei o que vai acontecer, mas acho que preciso saber o que ele quer, o que ele ainda sente. Maria não sabia o que dizer. Ela queria ver sua mãe feliz, mas também entendia que as feridas do passado podiam ser difíceis de cicatrizar. Ela apenas segurou a mão de Rosa, sem palavras. Às vezes, o maior apoio era o silêncio. Rosa passou os próximos dias refletindo sobre o que faria. Ela escreveu e reescreveu a resposta, tentando encontrar a forma certa de se expressar. As palavras precisavam ser cuidadosas. Ela queria ser honesta, mas sem se deixar levar pela emoção do momento. Não sabia o que Henrique esperava, mas ela sabia que não poderia ignorar a oportunidade de dar uma última chance ao amor que, de alguma forma, nunca desapareceu. Após dias de hesitação, Rosa finalmente enviou a resposta. Ela não sabia o que o futuro lhes reservava, mas sentiu que, ao menos, precisava dar um passo. Os dias que se seguiram foram de uma tensão silenciosa para Rosa. A carta estava fora de suas mãos, e agora, tudo o que ela podia fazer era esperar pela resposta de Henrique. A espera foi mais difícil do que ela imaginava. Cada ruído na porta, cada toque de campainha, fazia seu coração disparar. Será que ele responderia? Será que ele ainda se lembrava dela como ela o lembrava? As perguntas pairavam sobre ela como uma nuvem, e ela não conseguia afastá-las. Maria, percebendo a ansiedade da mãe, tentava distraí-la. Levar Rosa para passeios, incentivá-la a voltar a pintar, mas nada parecia aliviar a tensão. Rosa estava em um limbo, sem saber o que esperar. Às vezes, ela se pegava pensando em como Henrique estaria. O que ele seria agora? Ele teria mudado, assim como ela? A dúvida era constante. Finalmente, após uma semana de espera, a resposta chegou. Era uma carta de Henrique, simples, mas cheia de emoção. Ele confirmava o desejo de vê-la, mas não apenas para reviver o passado. Ele queria conhecer a mulher que Rosa havia se tornado, a mãe, a avó, a mulher que ele sempre lembraria com carinho. Ele lhe pediu para se encontrarem, no mesmo café onde haviam se conhecido tantos anos atrás. Rosa segurou a carta com as mãos trêmulas, seus olhos marejados. O que ela sentia naquele momento era difícil de descrever. Uma mistura de medo, excitação e, talvez, uma pontinha de esperança. Ela estava prestes a se encontrar com o homem que, de alguma forma, ainda tinha um espaço em seu coração. O dia do encontro chegou, e Rosa se viu diante do espelho mais uma vez, ajustando os cabelos e tentando parecer confiante. Ela usou um vestido simples, mas bonito, que lhe dava uma sensação de frescor e juventude. Ela olhou para Maria, que a acompanhava na casa antes de sair. Mãe, você está linda. Eu sei que você está nervosa, mas lembre-se de que você tem o direito de se dar uma segunda chance, disse Maria, com um sorriso gentil, tentando aliviar a tensão. Rosa respirou fundo. Maria estava certa. Ela tinha o direito de viver a vida, de explorar novas possibilidades, e esse encontro, fosse o que fosse, seria uma parte importante de sua jornada. Ela chegou ao café um pouco antes do horário combinado. O ambiente estava calmo, com a luz suave do final da tarde iluminando as mesas. Rosa se sentou à mesa onde eles haviam se encontrado tantas vezes. As lembranças começaram a invadir sua mente.
Ela se viu mais jovem, com Henrique ao seu lado, conversando sobre os sonhos, o futuro e o amor. E então, Henrique entrou no café. Quando ele a viu, seu rosto se iluminou com um sorriso imenso, e Rosa sentiu o peso do tempo se dissipar. Ele parecia mais velho, mas seus olhos, aqueles mesmos olhos que ela nunca esqueceu, eram os mesmos. Ela se levantou lentamente, e ele caminhou até ela, com passos firmes. Quando ele a abraçou, o tempo parecia ter voltado. Não era o mesmo amor de antes, mas havia algo ali. Algo que Rosa não conseguia explicar, mas sentia profundamente. Rosa, você está mais linda do que eu me lembrava, disse Henrique, com a voz suave, mas cheia de emoção. Rosa sorriu timidamente, sentindo um calor no peito. Ela não sabia como responder, mas suas palavras não eram mais necessárias. O encontro estava acontecendo, e o que quer que fosse surgir dali, ela estava disposta a vivê-lo. Rosa e Henrique sentaram-se à mesa, seus olhos se encontrando com a mesma intensidade de antes, mas agora, com o peso dos anos e das experiências vividas. O café estava calmo, e a música suave ao fundo ajudava a criar uma atmosfera tranquila, quase mágica. Era como se o tempo tivesse dado uma pausa, permitindo que ambos se reconectassem. A conversa começou tímida, com ambos tentando se adaptar à situação, mas logo as palavras começaram a fluir com mais naturalidade. Eu nunca pensei que este dia chegaria, Rosa. Não depois de tanto tempo, disse Henrique, olhando para ela com um sorriso suave, mas sincero. Rosa balançou a cabeça, tentando encontrar as palavras certas. Eu também não, Henrique. O tempo passa tão rápido, e a vida nos leva por caminhos inesperados. Mas, ao mesmo tempo, sempre fiquei com a sensação de que algo ficou por dizer, por viver. Ela pausou, olhando para ele, e os olhos dela brilharam com uma mistura de nostalgia e carinho. Henrique sorriu, tocando suavemente a mão de Rosa. Ele sentia que o momento deles estava sendo único, como se o universo tivesse conspirado para reuni-los mais uma vez. A conversa passou a fluir mais livremente, como se os anos de separação não fossem nada, como se estivessem apenas retomando uma conversa interrompida. Eu ainda lembro de cada momento que passamos juntos, Rosa. As caminhadas ao pôr do sol, as risadas, os planos para o futuro. Fico me perguntando se fizemos a escolha certa, se ao nos separarmos, deixamos para trás algo que poderia ter sido, disse Henrique, seus olhos tristes, mas esperançoso. Rosa respirou fundo, sentindo o peso daquela conversa. Ela sabia que a decisão de seguir caminhos diferentes havia sido difícil para os dois, mas não havia arrependimentos. A vida os levou por diferentes jornadas, e ela havia encontrado felicidade em outras coisas. Mas a verdade era que uma parte dela sempre se perguntara como seria se ela tivesse seguido o caminho com Henrique. Às vezes, nos perguntamos sobre o que poderia ter sido. Mas a vida nos deu muitas outras oportunidades. Henrique. Eu tive a minha família, meus filhos, meus netos. O que vivemos foi belo, mas o que vivi depois também foi importante para mim, Rosa respondeu com suavidade, tocando a mão dele de volta. Não é sobre o que perdemos, mas sobre o que ganhamos. Henrique olhou para Rosa, e um silêncio confortável se instalou entre eles. Ambos estavam pensando no que o futuro os reservava, mas, mais importante, estavam conscientes de que o presente era o que realmente importava. Eles estavam ali, juntos novamente, e isso era o suficiente. O tempo passou enquanto conversavam sobre o passado, mas também sobre o presente. Eles descobriram que, apesar dos anos, tinham muito em comum, mais do que imaginavam. Ambos haviam mudado, mas suas essências permaneciam as mesmas. O que você mais sentiu falta, Rosa? Henrique perguntou, com um olhar curioso e atento. Eu senti falta da leveza, da paixão, daquela sensação de estar viva de uma forma intensa. O amor jovem é algo único, não é? Mas, ao mesmo tempo, aprendi que a vida é feita de ciclos. E o meu ciclo com você foi maravilhoso, mas outros ciclos aconteceram depois. Ela respondeu, com uma serenidade que vinha da experiência de quem já havia vivido o suficiente para aceitar as escolhas que fez. Henrique a observava com carinho, e ele não pôde deixar de sentir uma imensa gratidão por estar ali, ao lado dela novamente. Havia algo de mágico naquele momento, algo que ele nunca havia esperado, mas que agora fazia todo sentido. O amor não precisava ser como antes. Ele poderia ser diferente, mas ainda assim ser real e profundo. A conversa continuou fluindo com facilidade,
como se o tempo não tivesse passado. Rosa e Henrique relembraram os velhos tempos, mas também começaram a se abrir sobre suas vidas após a separação. A distância não apagara o carinho entre eles, mas trouxe à tona novas perspectivas, novos capítulos de suas vidas. Henrique deu um suspiro profundo e sorriu, com uma leveza que Rosa não lembrava dele ter na juventude. Ele parecia mais calmo agora, mais seguro de quem era. Ah, a vida, Rosa! Ela tem seus altos e baixos, como você bem sabe. Depois que nos separamos, eu segui o que pensava ser o caminho certo. Fui morar em outra cidade, trabalhei em diferentes empregos, mas, no fundo, sempre pensei em você. Era um sentimento que não se apagava, como uma chama pequena, mas sempre acesa. Casar. Sim, eu me casei uma vez, mas não foi a mesma coisa. Acho que a vida me ensinou que o amor verdadeiro não se encontra facilmente, e quando o encontramos, devemos valorizar. Rosa o observava com atenção, seus olhos preenchidos de uma compreensão silenciosa. Ela sabia o que ele queria dizer. As pessoas passam a vida tentando preencher os vazios que o amor deixa, mas, às vezes, esse vazio permanece, até que a vida nos dá uma segunda chance. Eu também casei, Henrique, Rosa disse, com um sorriso nostálgico. João foi o homem da minha vida. E tive filhos, netos. Minha vida foi boa, mas, às vezes, quando olho para trás, me pergunto se o que vivi com você não foi, de alguma forma, mais puro. Aquele amor jovem, com promessas e sonhos. Mas também sei que a vida me deu o que eu precisava. Não me arrependo de nada. Henrique a olhou com uma suavidade que ela não esperava, como se visse algo mais profundo nela, algo que ele reconhecia, mas que nunca tinha percebido com clareza antes. Ele sorriu novamente, com os olhos brilhando. Sabe, Rosa, o que eu mais aprendi nesses anos todos é que o amor nunca desaparece. Ele se transforma, se adapta, mas nunca desaparece. Eu pensava que o que sentimos um pelo outro fosse algo do passado, mas agora vejo que, de alguma forma, ele ainda está aqui, em nós, disse Henrique, com uma sinceridade que tocava o coração de Rosa. Rosa sentiu um calor se espalhando por seu peito. Ela não sabia como reagir àquelas palavras. A verdade era que, embora o amor deles tivesse mudado, ele nunca tinha realmente partido. O que eles compartilhavam não podia ser apagado, mesmo pelos anos e pelas separações. E agora? Perguntou Rosa, a voz tremendo ligeiramente, mas com uma abertura genuína. O que você acha que o futuro nos reserva? Henrique ficou em silêncio por um momento, observando-a. Ele sabia que a resposta não estava em suas palavras, mas sim em suas ações. Eles haviam se reencontrado, e isso por si só já era algo notável. Mas, o que seria depois disso? Não sei, Rosa. Mas acho que, depois de tudo o que passamos, o mais importante é viver o agora. Não importa se temos mais 20 ou 30 anos pela frente. O que importa é que estamos aqui, juntos, e temos a chance de viver este momento, de redescobrir o que nunca deixamos de sentir um pelo outro. Enquanto o sol se punha, tingindo o céu de tons alaranjados, Rosa e Henrique continuaram conversando, sem pressa, como se o tempo tivesse desacelerado para eles. O ambiente ao redor parecia desaparecer, deixando apenas os dois no centro da história que estavam, sem perceber, começando a escrever juntos. As palavras fluíam de maneira fácil, mas também carregavam o peso de tudo que haviam vivido e tudo que ainda podiam viver. Você acredita que as coisas acontecem por um motivo? Rosa perguntou, seus olhos buscando algo além da mesa à sua frente. Ela se perguntava se tudo aquilo, aquele reencontro, fazia parte de um plano maior. Henrique refletiu por um momento antes de responder. Eu acredito que a vida tem seus próprios caminhos, Rosa. Talvez nem sempre os vejamos enquanto estamos no meio deles, mas quando olhamos para trás, podemos ver como tudo se encaixa. Eu não sei por que a vida nos separou no passado, mas vejo que agora ela nos trouxe de volta, talvez para algo mais. O que quer que seja, estou disposto a ver onde isso nos leva. Rosa sorriu suavemente. Eu também não sei o que o futuro nos reserva, Henrique, ela respondeu, olhando para ele com uma expressão que misturava expectativa e aceitação. Mas, depois de tantos anos, acho que o que mais importa é o que vivemos hoje. O que construímos aqui, neste momento. Henrique segurou a mão de Rosa com mais firmeza, como se estivesse tentando transmitir toda a confiança que sentia naquele instante.
Então vamos viver o agora. Vamos redescobrir tudo aquilo que deixamos para trás e ver o que o futuro nos prepara, mas sem pressa. A vida tem nos mostrado que o mais importante é o que temos nas mãos no momento presente. E, neste momento, tenho você ao meu lado. Rosa sentiu o coração acelerar. Algo nele, naquela fala, naquela postura, tocou uma parte dela que estava adormecida. Ela sentiu uma conexão profunda, algo além do físico, algo mais visceral, que a fazia acreditar que talvez o amor tivesse realmente voltado, mas de uma forma mais madura, mais serena, mas ainda assim cheio de emoção. O tempo passou lentamente, e eles continuaram conversando sobre as pequenas coisas da vida. Como se tudo o que tivessem vivido fosse um prelúdio para aquele momento, e agora, com o reencontro, estavam prontos para viver o que restava. Mas, como o próprio Henrique disse, a vida não dá garantias. O futuro era incerto, mas a chance de viver novamente aquele amor era uma possibilidade que ambos estavam dispostos a explorar. Nos dias que se seguiram, Rosa e Henrique continuaram se encontrando, não com a pressa do passado, mas com a serenidade de quem já viu os altos e baixos da vida. Eles começaram a explorar o que significava estar juntos novamente, não mais como jovens apaixonados, mas como duas almas que, após uma longa jornada, haviam se reencontrado. Rosa sentia que cada momento com Henrique era um presente. Eles passavam as tardes caminhando pela cidade, parando nos mesmos lugares que haviam frequentado quando jovens. O tempo parecia ser uma espécie de elo entre o passado e o presente, permitindo-lhes reviver, de certa forma, as emoções de outrora. Mas, ao mesmo tempo, eles estavam criando algo novo, algo que era só deles, sem pressa, sem expectativas. "Lembra do nosso lugar?" perguntou Henrique, com um sorriso, enquanto se sentavam na praça onde, muitos anos atrás, haviam trocado seu primeiro beijo. Ele estava se referindo a um banco de madeira, onde, nas tardes quentes de verão, eles se sentavam para conversar, sonhar e planejar o futuro. Rosa olhou ao redor e, por um momento, a imagem de si mesma jovem ao lado de Henrique apareceu em sua mente. Ela sorriu, com uma pontada de nostalgia. "Claro que lembro. Foi aqui que você me contou que queria viajar o mundo", respondeu Rosa, com uma leve risada. "Eu achava que você estava sonhando demais, mas agora vejo que, no fundo, você sempre teve um espírito aventureiro." Henrique riu suavemente, com a mesma jovialidade que ela se lembrava. "Eu ainda tenho esse espírito. Só que agora, ao invés de viajar o mundo, estou tentando redescobrir o mundo ao lado de alguém que sempre fez parte dele, mesmo que de longe", ele disse, com uma sinceridade que tocou o coração de Rosa. Rosa olhou para ele, sentindo uma mistura de felicidade e uma certa apreensão. Estava tudo tão bom, tão simples e tranquilo, que ela temia que, no fundo, isso fosse algo passageiro. A insegurança, que ela já conhecia, começava a dar sinais de que não era fácil simplesmente se entregar ao momento. Era uma luta constante entre o desejo de viver o presente e o medo de ser ferida novamente. "Você acha que isso vai durar, Henrique?" perguntou Rosa, com um olhar que refletia tanto o medo quanto a esperança. "Quero dizer, nós dois somos mais velhos agora. Não temos mais aquela juventude para nos sustentar. Será que a vida vai nos permitir viver este amor sem as complicações que a idade traz?" Henrique a observou com calma, como se já soubesse a resposta, mas queria que ela mesma encontrasse suas palavras. "Rosa, eu não tenho como prever o futuro, nem você. Mas, quando me encontrei com você novamente, percebi que, mesmo com tudo o que vivi até agora, nada é mais importante do que o que sinto por você. Isso é o que eu sei. Se a vida nos der mais tempo, ótimo. Se não, nós viveremos este tempo da melhor forma possível. O que importa é que estamos aqui, e, neste momento, isso é tudo o que importa." Rosa sorriu, sentindo o peso de suas palavras. Ela estava aprendendo a deixar o medo de lado. Talvez a vida não fosse perfeita, talvez ela não tivesse o controle sobre o que aconteceria a seguir, mas o que ela sentia naquele momento era real, e isso já era suficiente. Naquele dia, enquanto o sol se punha lentamente atrás das árvores, Rosa sentiu que havia dado um passo importante em sua jornada. Ela havia se permitido viver o presente, sem esperar por garantias. E, ao fazer isso, ela se sentia mais livre do que nunca. Com o passar das semanas, Rosa e Henrique continuaram a explorar o novo território de suas vidas compartilhadas. Não era um amor jovem e incandescente, mas algo muito mais profundo, como uma chama suave que aquecia suas almas.
Eles não se preocupavam mais com o que os outros pensavam ou com as expectativas da sociedade. O que importava era o que eles sentiam e o que estavam criando juntos, sem pressa, sem medo. A princípio, os encontros eram simples. Passeios tranquilos pela cidade, jantares caseiros e longas conversas sobre tudo e sobre nada. Mas à medida que a confiança entre eles se aprofundava, também aumentava o desejo de explorar mais. Era como se a vida lhes tivesse dado uma nova chance de fazer as coisas de maneira diferente, sem os erros do passado, mas com a sabedoria do presente. Rosa começou a se permitir sonhar novamente. Sonhar com pequenos momentos de felicidade, sonhar com os planos que poderia compartilhar com Henrique. Eles conversaram sobre viajar juntos, visitar lugares que ambos sempre quiseram conhecer, mas nunca tiveram a oportunidade. A ideia de fazer novos planos parecia um sopro de ar fresco, algo que Rosa não imaginava sentir novamente. Certa tarde, enquanto estavam na sala de estar de Rosa, conversando sobre o futuro, Henrique virou-se para ela com um olhar sério, mas cheio de ternura. "Você já pensou em ir morar comigo?" perguntou, de forma quase hesitante. "Você acha que isso seria possível?" ela perguntou, com um sorriso tímido. Henrique a observou com carinho. "Eu sei que é uma grande decisão, Rosa. Mas eu não estou pensando no tempo que já passou. Estou pensando no que podemos construir juntos daqui para frente. Sei que a vida tem nos mostrado que o tempo não volta, mas o futuro ainda está ao nosso alcance. Eu não quero perder a oportunidade de viver mais desses momentos com você." Rosa sentiu uma onda de calor em seu peito. Era o tipo de sentimento que ela pensava que havia deixado para trás, mas agora ele estava de volta, mais forte e mais real do que nunca. Ela sabia que não poderia deixar o medo do desconhecido ou da mudança controlar sua decisão. Ela havia passado a vida se adaptando às circunstâncias. Agora, ela queria viver da maneira que lhe parecia certa, ao lado de alguém que lhe trazia alegria. "Eu nunca imaginei que, aos 65, estaria considerando algo assim, mas..." Rosa pausou, olhando para Henrique, seu coração acelerado. "Eu também quero isso. Quero viver com você, aprender e explorar juntos o que a vida ainda tem para nos oferecer." Henrique sorriu amplamente, e Rosa sentiu uma sensação de alívio e felicidade. A decisão estava tomada, e, embora o futuro fosse imprevisível, ela sabia que o mais importante era estar ao lado de quem a fazia sentir-se viva, mais do que nunca. Com a decisão tomada, Rosa e Henrique começaram a planejar o futuro juntos, mas não de uma maneira apressada. Eles sabiam que a vida que estavam prestes a construir não seria como as que haviam vivido antes. Era uma nova fase, mais madura, mais reflexiva, e ainda assim cheia de possibilidades. A mudança de Rosa para a casa de Henrique não aconteceu da noite para o dia, mas, à medida que os dias passavam, ambos foram percebendo quão naturais estavam se tornando as pequenas mudanças em suas rotinas. Rosa trouxe consigo algumas de suas coisas mais preciosas: suas plantas, os quadros que pintava nos momentos de tranquilidade, e as fotos que sempre a lembravam das pessoas e momentos mais importantes de sua vida. Henrique, por sua vez, cedeu espaço em sua casa para as coisas que Rosa considerava indispensáveis, como sua velha poltrona favorita, onde gostava de ler. Enquanto o tempo passava, eles passaram a explorar novas atividades juntos. Frequentavam a feira local aos sábados, passeavam por parques e, à noite, gostavam de preparar refeições juntos, relembrando as receitas que haviam aprendido ao longo de suas vidas. A cumplicidade que desenvolveram foi se aprofundando, e o amor que sentiam um pelo outro se transformava, não mais naquelas paixões intempestivas da juventude, mas em algo mais seguro, mais completo. Uma tarde, enquanto eles caminhavam pelo mercado, Rosa perguntou a Henrique o que ele imaginava para o futuro deles. Eles já haviam tomado a decisão de viver juntos, mas o que viria depois disso? Qual era o próximo passo? "Eu só quero viver cada dia com você", Henrique respondeu, com um sorriso sincero. "E, quem sabe, aproveitar esses momentos para realizar os sonhos que ainda não conseguimos. Viajar, aprender novas coisas, passar o tempo de forma tranquila. Se a vida nos permitir, quero viver com a certeza de que aproveitamos o tempo que temos." Rosa olhou para ele e viu a sinceridade em seus olhos. Aquela resposta simples e honesta era tudo o que ela precisava ouvir. Ela não queria grandes promessas, nem expectativas de um futuro perfeito. O que ela queria era estar ali, ao lado de Henrique, compartilhando os pequenos e grandes momentos, como eles estavam fazendo agora.
E, com essas palavras, eles continuaram a caminhar, lado a lado, como se o futuro fosse uma extensão daquele momento. À medida que os meses passavam, Rosa e Henrique se adaptavam a uma nova rotina juntos. Mas, apesar da tranquilidade que agora compartilhavam, alguns fantasmas do passado ainda pairavam sobre Rosa. Ela tentava não deixar que seus medos tomassem conta, mas não conseguia evitar os momentos em que pensava no futuro, nas incertezas, e no medo de perder o que havia acabado de conquistar. Quando Henrique a procurava com palavras carinhosas, perguntando sobre seus sentimentos, Rosa hesitava. Ela não queria parecer frágil, mas o medo de ser magoada novamente estava ali, escondido, e ela não sabia como lidar com ele. A perda de João ainda marcava, e embora ela soubesse que Henrique era uma pessoa diferente, não podia deixar de temer a possibilidade de um dia ficar sozinha outra vez. Numa tarde de outono, enquanto caminhavam pelo jardim, Rosa decidiu conversar sobre esses sentimentos com Henrique. Ela sabia que, para que o relacionamento deles crescesse, precisava ser honesta. Henrique, você já percebeu que, às vezes, eu fico distante? Ela perguntou, olhando para ele com uma leve tristeza no olhar. Henrique parou, tocando suavemente o ombro dela. Percebi, sim. Mas nunca quis pressionar você a falar sobre isso. Sei que é difícil, e que o passado deixou marcas profundas. Eu estou aqui, Rosa. Não precisa esconder seus medos de mim. Rosa olhou para o chão, hesitante. Eu sei que você está aqui, Henrique, mas o que acontece se o futuro nos separar novamente? E se um de nós for embora? O que vai ser de mim? Henrique a observou com carinho, compreendendo a profundidade da dor que ela ainda carregava. Ele sabia que não podia apagar as cicatrizes de Rosa, mas queria ser a fonte de segurança e confiança que ela precisava. Rosa, eu não tenho respostas para tudo, e não posso garantir que nada de ruim acontecerá. A vida é cheia de incertezas. Mas o que posso te garantir é que, até o último dia que eu tiver ao seu lado, vou te fazer sentir amada. Eu estou aqui por você, porque quero viver o agora, ao seu lado. O futuro, ninguém pode prever, mas o que podemos controlar é o que fazemos hoje. Rosa sentiu uma onda de emoção ao ouvir suas palavras. Ela sabia que, de alguma forma, ele estava certo. O futuro era incerto para todos, e viver com medo da perda só tirava a beleza do que estava bem diante dela. Ao olhar para Henrique, ela percebeu que ele também havia vivido perdas e que, assim como ela, agora estava aprendendo a amar novamente, sem as garantias do passado, mas com a confiança do presente. Você tem razão. Eu preciso deixar os medos para trás e viver o que temos agora. Sei que há ainda muitos momentos que podemos compartilhar. Ela disse, com um sorriso suave. Henrique a abraçou com ternura, e ela sentiu o peso das suas preocupações diminuir. O futuro ainda era uma grande incógnita, mas naquele momento, eles estavam juntos. E isso era tudo o que realmente importava. À medida que o tempo passava, Rosa e Henrique começaram a explorar novas maneiras de se conectarem, não apenas entre si, mas também com o mundo ao redor. Eles viajaram para lugares simples e tranquilos, pequenas cidades no interior, onde poderiam passar o tempo longe da agitação e redescobrir a beleza das coisas simples. Cada viagem, cada novo local que exploravam, fazia com que se sentissem mais vivos e mais conectados não apenas com o outro, mas com a vida em si. Em um desses passeios à beira-mar, enquanto o sol se punha, tingindo o céu de rosa e laranja, Henrique segurou a mão de Rosa e parou, olhando para o horizonte. Ele sabia que aquele momento era especial, mais do que qualquer outro, pois estava vivendo ao lado dela. Rosa sorriu, sentindo-se quente. Eu nunca pensei que voltaria a sentir isso, Henrique. O amor que vivi antes me ensinou muito, mas o que estou vivendo agora é diferente. Eu não preciso de grandes gestos ou promessas. O que eu preciso é disso, ela disse, apertando a mão dele com carinho. Precisamos apenas do agora. O agora é o que temos, Rosa. E eu vou viver cada segundo dele com você. A partir daquele momento, Rosa percebeu que os medos que ainda carregava começaram a desaparecer. O futuro, embora imprevisível, parecia mais fácil de enfrentar quando ela tinha Henrique ao seu lado. Ela não precisava mais se preocupar com o que poderia acontecer, porque o que importava era o que estava acontecendo naquele exato momento. Eles continuaram sua caminhada pela praia, com a brisa suave acariciando seus rostos. O horizonte à sua frente parecia infinito, e, de algum modo, Rosa sentiu que,
Apesar de todas as incertezas, ela estava exatamente onde deveria estar. Apesar de todos os momentos de felicidade que estavam vivendo, algumas questões não podiam ser ignoradas. O passado, embora Rosa estivesse tentando deixá-lo para trás, ainda tinha seus resquícios, principalmente em certos momentos de silêncio, quando as memórias se tornavam mais fortes. Era impossível não pensar no que havia sido perdido, no que não puderam viver, nos momentos que foram apagados pelo tempo. Uma tarde, enquanto estavam sentados no jardim, Rosa olhou para Henrique com uma expressão pensativa, como se estivesse carregando algo pesado. Ele notou a mudança em seu comportamento e, como sempre, se aproximou com cuidado. Rosa, o que está se passando na sua cabeça? Ele perguntou suavemente, tocando sua mão. Rosa respirou fundo, não querendo esconder o que sentia, mas ao mesmo tempo, não querendo causar mais preocupações a ele. No entanto, ela sabia que precisava falar. Era algo que ainda a incomodava, e ela precisava liberar. Eu sei que tenho medo de perder você. Não é algo que eu tenha certeza de como lidar. A vida me ensinou tantas lições difíceis, e eu aprendi a me proteger. Mas agora, com você, parece que estou me abrindo de novo, e isso me assusta. Ela pausou, tentando organizar seus pensamentos. Eu sei que estamos criando algo lindo juntos, mas o medo do futuro me faz hesitar, Henrique. Henrique a observou com uma compreensão profunda. Ele sabia que, por mais que ela tentasse esconder, o medo da perda sempre estaria ali. O amor de Rosa por João havia sido imenso, e a dor da perda ainda estava presente, embora ela tentasse empurrá-la para longe. Rosa, o amor nunca é fácil, e o medo de perder quem amamos é algo que todos enfrentamos. Mas, o que estamos vivendo agora, este momento, é algo que não devemos deixar escapar por causa de um medo que pode não se concretizar. O que importa é o que temos hoje, o que vivemos juntos. O amanhã, quem sabe, mas estamos aqui, e isso é o que realmente importa. Rosa sentiu as palavras de Henrique como um abraço quente e acolhedor. Ela sabia que ele estava certo. O medo de perder o que havia reconquistado não poderia impedir o amor que ainda poderia crescer entre eles. Ela só precisava aprender a deixar o medo de lado e se permitir viver plenamente, sem olhar constantemente para o que poderia dar errado. Você tem razão, Henrique. Eu preciso deixar o medo para trás, aprender a viver o agora. O que já perdi, não posso mais mudar. Mas o que posso viver, o que podemos viver, isso é o que deve ser o nosso foco, ela disse, com um sorriso mais tranquilo, como se finalmente tivesse soltado o peso que carregava. Henrique sorriu de volta, com uma ternura que Rosa só poderia sentir como um abraço em palavras. E é isso que vamos fazer, Rosa. Vamos viver o que podemos, com coragem e alegria, sem nos deixarmos aprisionar pelo que não podemos controlar. Com o tempo, o medo que Rosa sentia começou a se dissipar aos poucos, substituído por uma sensação crescente de confiança e pertencimento. Henrique estava ao seu lado, não apenas como um companheiro, mas como alguém que compartilhava com ela a beleza do presente e a promessa de um futuro cheio de possibilidades, mesmo que sem garantias. A vida que estavam construindo juntos não era perfeita, mas era cheia de momentos de felicidade genuína. Eles se tornaram mais do que apenas um casal. Tornaram-se amigos, companheiros de vida, parceiros em cada pequena aventura que a vida lhes oferecia. Viajaram mais, exploraram novos lugares e culturas, aprenderam a dançar em algumas aulas de tango e até começaram a pintar juntos, algo que Rosa sempre quis fazer, mas nunca teve coragem de tentar sozinha. Havia algo de mágico naquele período, como se cada novo passo que davam juntos fosse uma celebração da vida, e o amor, agora mais maduro e sereno, florescia nos detalhes do dia a dia. A maneira como Henrique a olhava quando ela falava sobre suas antigas paixões, o jeito que ele sorria ao vê-la se perder em um livro ou nas suas plantas, tudo parecia se encaixar perfeitamente. Uma tarde, enquanto estavam em uma pequena cidade no interior, Rosa e Henrique decidiram fazer uma caminhada por um campo florido. O vento estava suave, e o céu estava claro, com poucas nuvens. Eles caminharam lado a lado, sem pressa, apreciando o silêncio que só podia ser interrompido pelos sons da natureza. Henrique a observou com um sorriso caloroso. Nunca é tarde, Rosa. A vida é feita de momentos, e, muitas vezes, as melhores oportunidades surgem quando menos esperamos. Você me mostrou que a felicidade não tem um limite de idade. O que importa é saber aproveitar os dias que temos, aprender a viver o presente.
Rosa sentiu o peso das palavras de Henrique, e, ao mesmo tempo, uma sensação de leveza tomou conta dela. A verdade era que ela nunca imaginara que poderia ter outra chance no amor, nem que a vida poderia ser tão plena nesta fase. Mas ali estava ela, caminhando ao lado de Henrique, sentindo-se mais viva do que nunca. Eles continuaram a andar por mais algum tempo, trocando histórias, rindo das pequenas coisas que aconteciam ao longo do caminho. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu de tons de dourado e lilás, eles se sentaram na beira do campo, olhando para o horizonte. Rosa virou-se para Henrique, tocando sua mão. Henrique apertou sua mão com carinho. Não precisamos de mais do que isso, Rosa. Temos agora, e isso é tudo que precisamos para sermos felizes. O resto, deixamos para o tempo, para o que vier. Os meses que se seguiram foram repletos de tranquilidade e satisfação. Rosa e Henrique continuaram a explorar o que a vida tinha a oferecer, aproveitando cada dia juntos, sem pressa, sem arrependimentos. Eles aprenderam a fazer mais do que simplesmente viver. Aprenderam a isso a vida, em todos os seus aspectos, e a apreciar o tempo que tinham, como se cada momento fosse uma bênção que merecia ser vivido com plena intensidade. O amor deles, ao contrário de um fogo intenso e passageiro, era mais como uma chama suave, constante e acolhedora, que aquecia suas almas. Não era um amor dramático ou cheio de promessas grandiosas, mas um amor que se baseava na confiança, na cumplicidade e na profunda conexão que haviam redescoberto. Ambos estavam cientes de que haviam vivido muitas vidas em uma só, e agora, juntos, estavam criando um capítulo que seria tão valioso quanto todos os outros. Certa manhã de primavera, enquanto tomavam café na varanda, observando as flores que começavam a florescer no jardim, Rosa se virou para Henrique com um olhar pensativo. Você já parou para pensar no que deixaremos para trás, Henrique? Perguntou, com uma suavidade na voz. Não exatamente, mas acho que todos nós, em algum momento, começamos a pensar sobre o que deixamos no mundo. Não no sentido de fama ou riqueza, mas nas marcas que deixamos nas pessoas, nas histórias que contamos. Eu, pessoalmente, espero que, ao final de tudo, as pessoas se lembrem de nós como alguém que soube aproveitar a vida, que se amou e respeitou, e que fez o bem quando teve oportunidade, disse Henrique, com um sorriso tranquilo. Rosa ficou em silêncio por um momento, refletindo sobre suas palavras. Ela sabia que o legado que deixavam não seria algo material, mas algo muito mais profundo. Era o impacto que eles causaram naqueles que amaram, nas pequenas ações do dia a dia, nos momentos simples de conexão e carinho. Eu também espero isso, Henrique. Eu espero que, quando o tempo passar, as pessoas se lembrem de nós pelo que vivemos juntos. Pelo amor que compartilhamos, pelas risadas, pela maneira como sempre buscamos ver o melhor na vida, não importa o quão difícil ela fosse. Acho que isso é o que realmente importa, ela disse, com uma leveza no coração. Henrique sorriu, apertando a mão de Rosa. Isso, minha querida, é o legado que realmente importa. E, com você, cada momento que compartilhamos já é um legado de amor. Eles ficaram ali, em silêncio, deixando que as palavras se dissipassem enquanto o som suave dos passarinhos preenchia o ar. Rosa sentiu que, de alguma forma, aquele amor que ela havia encontrado aos 65 anos não era apenas uma história de felicidade, mas uma verdadeira lição sobre a beleza da vida. Eles não precisavam de grandes feitos, não precisavam de grandes palavras. O que eles precisavam era exatamente o que estavam vivendo, um amor simples, mas cheio de significado. O futuro ainda estava diante deles, com todas as suas incertezas, mas Rosa sabia que o que importava era o agora, e, ao lado de Henrique, ela finalmente encontrou a paz de saber que o amor sempre pode ser redescoberto, e que nunca é tarde demais para começar a viver plenamente.